Quarentena e eu imagino que não seja a única pessoa aproveitando pra colocar em dia aquelas coisas que estavam na lista pra assistir há muito tempo e a gente nunca parava pra isso. Eu inclusive tenho listado quase que diariamente tudo que eu tô assistindo lá no Twitter ou no meu Instagram. Algumas coisas são bem chatinhas de encontrar, mas outras estão literalmente disponíveis no YouTube com legenda e tudo quando precisa. Eu achei o Pai e Filha do Ozu, a Negra D do Usmani, eu achei o Noite Vazia do Walter Ogukuri e até o No Tempo das Diligências do John Ford aqui. Eu não sei quanto tempo esses filmes vão continuar disponíveis no YouTube, mas todos são bem antigos, então dá pra encarar de boa a imagem e tal. Mas uma coisa que tá brilhando nessa quarentena são os streamings, que estão disponibilizando muita coisa de graça durante esse período. Alguns que eu nem sabia que existia, como o SP Cine Play, que tá com quase tudo do Zé do Caixão disponível, e é simplesmente maravilhoso, assistam a Meia-Noite Levarei Sua Alma. Tá rolando mostra de diretoras, tem mais um monte de coisa nacional. E falando nisso, a Embaúba Filmes também tá disponibilizando muita coisa. Eu destaco A Vizinhança do Tigre, que é do mesmo diretor do Arábia, que também tá lá, e que quando eu fiz minha lista dos preferidos da década, eu coloquei o filme com muita convicção ali no meio. E eu obviamente não tô recebendo pra falar de nada disso, só achei a oportunidade ideal pra recomendar esse monte de coisa que eu adoro com fácil acesso. Agora, um que ajuda sim a gente, se vocês entrarem, é o Prime Video da Amazon. Esse vídeo também não é patrocinado por eles, mas a gente é associado, então assinando a partir do nosso link, que eu vou deixar ali no comentário fixado, vocês têm 30 dias grátis pra aproveitar na quarentena e sem gastar um único centavo, a gente ganha uma taxinha que ajuda a sustentar o canal, que não vai parar de funcionar durante a pandemia. Eu fiz uma lista gigante de coisas lá no Twitter que vocês podem assistir no Prime, que eu acho que vale a pena, vocês podem conferir lá, tem até coisa do Babu disponível. Para esse vídeo eu decidi destacar dois filmes de diretoras que eu adoro, que estão no Prime, e que eu acho que de certa forma acabam se relacionando em alguns pontos. Espero que essas dicas ajudem a ocupar a quarentena de vocês. Jogo Perverso, ou Blue Steel, e O Atalho, ou Mix Cutoff, da Catherine Bigelow e da Kelly Reichardt, respectivamente. São duas investidas dessas diretoras no cinema de gênero, mais especificamente no filme policial e no western, ou faroeste. Primeiro é bom contextualizar que esses dois gêneros do cinema historicamente sempre foram muito relacionados a perspectivas masculinas de como contar histórias e do que valorizar dentro dessas histórias. O que significa que não só as figuras protagonistas são comumente masculinas, como os valores também são. Desde o xerife até o policial ou mesmo o forasteiro, são valores generalizados de honra, de hombridade, de integridade, de justiça e principalmente de uma justiça que acaba se concretizando muito a partir da violência que é sempre presente nesses filmes. De certa forma, são esses valores que parcialmente definem ambos os gêneros. Óbvio que muitos desses filmes ainda são muito bons, alguns são realmente incríveis, mas é sim relevante olhar para esses vícios de linguagem e como eles são tão produtos da nossa visão de mundo quanto moldam ela a partir deles. A Catherine Bigelow é uma mina muito acostumada a gravar esses ambientes masculinos. Boa parte dos filmes dela são não só protagonizados por homens, como acontecem dentro de um contexto masculino. O que provavelmente é o filme mais conhecido dela, o Guerra ao Terror, responsável pelo primeiro e único Oscar de melhor direção da história entregue a uma mulher, é muito sobre a impossibilidade desses homens que aprendem a viver em ambientes de violência de encontrarem sentido fora da violência. E quando ela traz isso para a Guerra do Iraque, é um estudo muito esperto sobre guerra como um vício construído no masculino, e principalmente da guerra como um ciclo vicioso. Em Jogo Perverso, um dos únicos da carreira da diretora com uma mulher como protagonista, o que mais me deixa de cara é como ela pega esse modelo de narrativa já clássico do policial honesto batendo de frente com seus superiores para resolver algum crime, mas insere uma infinidade de subtexto de gênero, e aí não gênero cinematográfico, que pode até passar batido, mas tá ali para quem quiser perceber e dá muita substância pro filme. A história acompanha essa policial recém-graduada que acaba descarregando pente como reação a um cara armado que estava assaltando o mercado. Acontece que um outro cara que estava naquele mercado acaba pegando a arma do assaltante e fugindo com ela, colocando a protagonista numa situação onde ela não pode provar a legítima defesa porque não tem a arma como prova. Daí em diante o filme transita entre essa investigação e a relação dela com o homem que roubou a arma, homem esse que não por acaso se apaixona platonicamente pela protagonista, exatamente por causa do ato de violência que ela realiza. Não por acaso, porque de certa forma é isso que move todo o filme, a obsessão desse homem pela arma, pelas mortes, pela violência em si, onde a diretora desenha toda uma relação quase erótica entre o tesão e a violência. Isso até nem tá tão escondido no filme, ele chega a pedir pra ela segurar a arma em certos momentos, mas a forma com que a Bigelow pincela essa violência como uma coisa muito oriunda das masculinidades é muito sagaz. Esse personagem começa a ouvir vozes enquanto treina, enquanto extrapola a agressividade física e psicológica naquela máquina, traçando uma sutil relação aí, e quando esse antagonista do filme ameaça uma mulher, a cena corta pros gemidos ofegantes dele, mas contrariando nossa expectativa, a gente não vê um ato de violência sexual. A gente vê o homem ainda eufórico, mostrando que aquela agressão não é sobre sexo, é sobre a violência propriamente dita. A roupa ele tira para celebrar essa violência. Violência que começa muito antes em casa, quando o filme sugere várias vezes que a mãe da protagonista é constantemente agredida pelo pai, ou até nos ambientes de agitação da bolsa de valores. O
O que paira no filme através da protagonista é um certo desconforto que ela sente o tempo todo. É um filme muito sufocante nesse sentido, como se essas constantes pequenas e grandes violências, que no final das contas não são tão diferentes assim, fossem impossíveis de escapar. O que faz da primeira sequência do filme simplesmente brilhante. A policial em treinamento, tentando conter a violência que o filme já começa nos jogando no meio e até conseguindo antes de ser atingida por uma próxima, como se nunca tivesse fim. O plano dela, exausta, desconfortada, abre o filme à perfeição. E se o jogo perverso dialoga sobre a impossibilidade da não-violência, o atalho da Kelly Reichardt, uma cineasta muito diferente da Bigelow, é sobre buscar uma alternativa. E aqui a associação com o gênero faroeste surge num nível de contexto histórico, de signos, ainda é uma história de destino manifesto americano, ainda tem a caracterização que a gente conhece nos filmes desse gênero, mas em forma é uma narrativa radicalmente diferente. Os planos são longos, lentos e apesar de acontecerem em paisagens horizontais, vastas e abertas, a opção do diretor em recortar o quadro dá uma sensação de claustrofobia em meio a esse ambiente desconhecido que dialoga muito com a proposta diretora de traduzir esse desconforto de uma travessia sem certezas e seguranças. Na trama, a gente tem esse grupo de homens e mulheres que se separam da grande expedição e são guiados por esse tal Mick que diz conhecer um atalho até o objetivo deles, até as terras e água que eles estão procurando, e daí vem o nome do filme. O Mick é um personagem bem interessante porque a caracterização dele lembra muito a dos protagonistas dos westerns mais clássicos, e até discursivamente ele é o que mais se assemelha contando histórias e causos e ostentando o suposto conhecimento daquele cenário e dos tipos ali presentes que remete diretamente aos filmes feitos naquele contexto. Mas aos poucos a complexidade do filme vai se revelando quando várias conversas que vão acontecendo entre aquelas pessoas parecem revelar que talvez o Mick não tenha tanta certeza de tudo que ele diz, por mais que o personagem continue se glorificando. Na verdade, eles acabam perdidos e quase sem recursos, até encontrarem um nativo de lá que acaba sendo capturado por eles. Acontece que aqueles homens que até então só conversavam sem chegar a solução ou lugar nenhum, veem aqui uma possibilidade de ação, e através de agressões e da própria captura do nativo, tentam forçar eles a guiá-los até o caminho correto. Óbvio que surgem desconfianças sobre para onde esse cara realmente estaria levando eles, podia ser uma armadilha, o que acaba resultando em outras situações de violência que não deixam de ser inúteis na posição de dependentes que todos eles estão ali. Mas é na personagem da Michelle Williams, e principalmente na relação dela com o nativo, que está o coração do filme. A diretora é sensível em não desviar o olhar do preconceito de nenhuma dessas personagens, mas é através dessa em específico que aos poucos começa a surgir uma proposta de alternativa na abordagem. É importante que essa alternativa surja da personagem dela, e ainda por cima num western, porque até certo ponto, tanto quanto o homem que eles encontram é percebido através do estereótipo, o lugar de todas as mulheres ali é muito relegado ao segundo plano, por mais que elas sejam muito mais presentes nas atividades essenciais desde o começo, presença que vai tomando protagonismo ao longo do filme. E é a partir desse conflito da abordagem do Mick, que o tempo todo sugere agredir o nativo, e da tentativa de conciliação da protagonista, que a trama vai aos poucos se transformando e se deslocando da visão masculina para terminar num dos planos mais fodas que eu já vi, terminando um filme onde a gente, da perspectiva da personagem, observa aquele homem, antes apenas um tipo, agora finalmente figura complexa quando desconstrói não apenas o estereótipo, mas a maneira de se pensar e abordar essas narrativas. A conclusão, cada um vai ter a sua, mas com certeza carregada de menos vícios do que as narrativas tradicionais. São dois grandes filmes, assim como todos que eu citei no começo do vídeo. Coisa boa pra assistir na quarentena, é o que não vai faltar. Meu nome é Henrique e esse foi um dos vídeos que eu escrevi rapidinho só para trazer essas recomendações para vocês mesmo. Não esqueçam de, caso se interessar, assinar o Prime pelo nosso link aqui embaixo. Vai ajudar demais a gente e eu sei que a quarentena tá difícil, então é uma alternativa à nossa campanha de apoio, que é o que principalmente sustenta o canal. Diferente desse, o último vídeo que eu fiz é um dos maiores e mais complexos roteiros que eu já escrevi, então eu gostaria muito que vocês dessem uma chance e fossem lá assistir, acho que ficou realmente bom. É esse aqui na tela. É isso, curte, comenta, compartilha pra mais gente conhecer esses filmes e até!